Meus amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Que bom tê-lo aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 3, 19 de julho de 2026, que tem por título A Graça que Alcança Todas as Nações. O texto áureo está em Efésios capítulo número 2, versículo número 8, que nos diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática nos fala assim: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A leitura bíblica em classe, meus queridos, está em Atos, capítulo de número 15, do versículo 1 ao 5. Hoje nós vamos para o 28, 29, 36 e 39. Se você quiser, acompanhe na tela com o slide, ou se não, você pega a sua lição. Se você estiver sem a lição, pega a sua Bíblia e acompanhe aqui conosco. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas, dos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Meus amados, nesta lição de hoje nós vamos falar de um tema, que nos chama muita atenção, porque foi um período onde os judeus judaizantes iniciaram ali uma contenda com os apóstolos acerca dos gentios. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Wilson. Meus queridos, o primeiro tópico nos diz assim: quando a graça preserva a unidade da igreja. Mas antes de entrarmos aqui no primeiro tópico, gostaria de pedir que, se você for novo no canal, se inscreva aí no canal, dá essa ajuda, clica no like, pois quando você clica no like, o YouTube entende que nossos vídeos são bons e vai indicar cada vez mais para mais pessoas. Comenta aí o que vocês têm achado de nossa escola bíblica dominical. Primeiro subtópico do primeiro tópico: o Concílio de Jerusalém. Vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém. Este concílio ele foi realizado entre 48 e 50 depois de Cristo. O concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Aqui eu já quero abrir o primeiro parêntese para lhes falar sobre este concílio. Este concílio ele foi levantado por quê? Porque os judaizantes eles diziam que os gentios eles só seriam salvos se eles fossem circuncidados. Talvez você esteja se perguntando: quem são os judaizantes? Os judaizantes eram um grupo que era da seita dos fariseus, então eles se converteram a Jesus Cristo, mas eles pregavam e diziam que para ser salvo tinha que ser circuncidado e viver dentro da lei de Moisés, como nós vimos na leitura bíblica em classe. Porém, isso gerou muita discussão, gerou contendas e houve a necessidade de que Paulo e Barnabé subissem para Jerusalém para que esse concílio ele fosse realizado. Podemos até dizer que essa reunião ela fosse realizada e ali eles colocassem um ponto final nesse assunto que estava chamando muita atenção da igreja. Inclusive, esse grupo de judaizantes não era um grupo pequeno.
Ele foi um grupo que foi se formando com o passar do tempo e, com certeza, esse pequeno grupo começou a persuadir algumas pessoas falando sobre isso e reunir esse grupo e começaram a contender. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Nós vemos em Romanos capítulo 2, do versículo 25 ao 29. Dá uma pausa no vídeo, lê na sua Bíblia, porque vai abranger melhor o seu conhecimento. Sobre a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja conheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Quando Paulo e Barnabé se levantam ali naquele concílio e começam a falar de suas experiências missionárias, o concílio não recebeu muito bem ali o testemunho de Paulo e Barnabé. Então foi necessário que esse Tiago era o irmão de Jesus, não era o Tiago que foi morto por Herodes ao fio da espada, até porque Tiago já estava morto aqui nessa ocasião. Então esse Tiago, irmão de Jesus, ele se levanta e começa a explicar, a ensinar. Ele usa o livro de Amós, ele usa algumas experiências que o apóstolo Paulo também tivera, e então ali ele consegue impor, né, sobre o grupo dos judaizantes e da igreja que ali estava, que a salvação ela veio por meio da graça, não por meio da lei. E é interessante que você vai ver aqui, que no versículo de número 28 do capítulo 15, isso é Tiago falando: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Você sabe o que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo, olha, nós não temos que impor encargo. Eles não merecem seguir a lei judaica, porque a lei judaica é um rito religioso, claro, que era dado por Deus, foi dado por Deus a Moisés, e a circuncisão, ela foi dada a Abraão para os seus descendentes e para a nação de Israel. O que eles não conseguiam entender que a salvação era pela graça, esse grupo de judaizantes, eles não conseguiam entender que a salvação ela foi dada pela graça e que a graça alcançou os gentios e que não tinha necessidade de que os gentios seguissem os ritos da lei mosaica e também fossem circuncidados, porque eles não eram descendentes de Abraão. E a salvação era pela graça e não pela obediência à lei, né? Então Tiago, ele conclui, né, a sua fala falando assim para os judaizantes e a igreja que ali estava. Segundo subtópico do primeiro tópico, o relatório de Pedro. Então foi necessário também no meio desse concílio que Pedro contasse também das suas experiências. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras. Nós temos aí as referências bíblicas, mais uma vez repito, nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito comprido, então você dá uma pausa aí no vídeo, lê na sua Bíblia e depois continua aqui no vídeo, tá bom? Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 11 do capítulo de número 15. Dada aquela situação ali, aquela reunião, aquela discussão, ou podemos até dizer que aquela contenda entre eles, Pedro toma a palavra e conta consigo a sua experiência que teve com Barnabé, que teve com Cornélio. Ele vai dizer, né, que estava na sua casa orando, então ele narra toda a história. Desceu aquele lenço, né, trazido por 4 pontas, e tinha todos os animais. Então Deus disse, mata e come. Ele disse, eu não vou comer nenhum animal impuro. E Deus disse, não chame de impuro aquele que eu santifiquei. Então logo mais à frente, Pedro vai ter a confirmação daquilo que Deus falara para com ele, porque alguns dos servos enviados por Cornélio era centurião romano, bateu na porta de Pedro, dizendo que Cornélio tinha o chamado para ir à sua casa porque ele queria ouvir falar de Jesus Cristo. Então Pedro já entendeu o que Deus falara com ele. Quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa a anunciar a Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, sobre Cornélio e toda a sua família. Então Pedro vai começar a explicar, naquele concílio de Jerusalém, o que houvera acontecido, o que ele tinha testemunhado. E ele diz, bom, se o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, quem somos nós para impor algum rito judaico sobre eles? Por quê? Porque eles são salvos pela graça. A graça, o que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos.
mas a graça nos alcançou. É como o escritor vai dizer, que João vai dizer que Jesus Cristo veio para os que eram seus, o povo de Jerusalém, porém os seus não o receberam. Aí João conclui dizendo, portanto, todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, que somos nós, os gentios. Terceiro subtópico do primeiro tópico, o relatório de Paulo e Barnabé. Agora vem Paulo e Barnabé contando as suas experiências missionárias. Em seguida, Paulo e Barnabé, como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios, em Atos capítulo 4, versículo de número 30, milagres com a cegueira do mágico Cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Aqui, Paulo e Barnabé eles citam o que aconteceu, né, quando eles chegaram naquela cidade e o Elimas, né, o Bar Jesus, foi cego mediante a palavra de Paulo. E o que aconteceu também em Listra, né, conforme aqueles milagres que aconteceram ali naquelas cidades gentílicas. Então Paulo eles começa a contar suas experiências missionárias. Além disso, destaca que os gentios foram salvos pela graça sem a exigência da lei. Paulo apresenta dessa maneira, eles foram salvos pela graça, sem precisar seguir a lei. Paulo está dizendo, chegamos em uma cidade que agora me fará memória, conhecemos um cidadão justo por nome de Sérgio Paulo, que era o procônsul daquela cidade, e lá tinha um mágico que fazia mágica e se chamava de Filho de Jesus. Então eu fui lá, eu repreendi e disse que ele iria ficar cego e ele ficou. E quando a gente chegou em Listra, a gente viu um homem que desde nascença ele era coxo, mencionamos ali, empretamos a cura sobre ele, ele foi curado. Chegamos a ser aclamado como Deus, e logo mais à frente nós ganhamos uma cidade inteira para Jesus, sem precisar, e eles foram salvos, sem precisar de seguir a lei. O apóstolo Paulo está dizendo, eles não precisaram seguir o rito judaico. Por quê? Porque eles foram salvos pela graça, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse primeiro subtópico, meus amados, esse primeiro tópico tem 4 subtópicos. Quarto e último subtópico. A discussão, o discurso de Tiago. Nós já falamos, né, sobre esse discurso de Tiago. Então, você vai ver o slide aí na tela, mas eu vou dar um salto aqui, só para as partes mais importantes, tá bom? Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou, Tiago, né? Reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua proposta nas Escrituras, citando Amós. Tiago cita Amós, né? Ele cita as experiências de Pedro com o varão romano, o Cornélio. Ele cita as experiências de Paulo e Barnabé. Então, ele fundamenta todo esse testemunho citando Amós 9 e versículo 11 e 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Então, o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, olha, tudo isso aí que aconteceu sobre os gentios, por intermédio de Paulo e Barnabé e de Pedro, já tinha sido escrito anos antes pelo profeta Amós. Então, ele cita Amós, fazendo assim com que eles entendessem e tivessem a visão de que a salvação não dependia dos ritos judaicos, mas sim da graça, do favor imerecido que Jesus Cristo ele tinha dado para o povo gentio. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas cumpre. O concílio decide não impor lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometem a comunhão. Então, o concílio ele chega a um consenso. O que é que eles dizem? Olha, nós não vamos exigir que eles sigam a lei mosaica, porém, nós temos que fazer com que eles tenham comunhão conosco. De que forma? Eles têm que deixar a idolatria de lado, eles têm que deixar as imoralidades sexuais de lado, eles têm que abster-se da carne sufocada e do sangue. Eles colocam essa regra. Os gentios, eles têm que seguir essa regra. Até porque, meus irmãos, aonde não há regra, há bagunça, né? Por exemplo, a gente vai ganhar um feiticeiro para Jesus. Esse feiticeiro, ele tem que abster-se, ele tem que largar a feitiçaria. Ele não pode servir a Cristo
e servir a feitiçaria. Até porque o próprio Cristo vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, não é verdade? Então foi necessário que eles colocassem essas práticas para que eles tivessem comunhão com eles, né? Largar a idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. Então, após isso, surge a divergência, né? Depois do concílio de Jerusalém, surgiu uma divergência entre Paulo e Barnabé, referente a João Marcos. João Marcos foi o mesmo que escreveu o evangelho escrito por Marcos, né, que nós conhecemos, segundo o evangelho escrito por Marcos. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja, e é a mesma que Deus oferece como um dom de salvação para todos, sem distinção. Então o concílio ele chegou a esse consenso, né, de que a graça de Cristo ela preserva a unidade da igreja e que também ela é a total responsável para quebrar toda objeção, sem fazer exceção de distinção de raça, de cor, de língua, de posição social. A graça de Cristo ela alcança a todos, sem exceção. Segundo subtópico, um presente de salvação para todos. Primeiro subtópico do segundo tópico. O que é graça de Deus? É uma pergunta, né? O escritor Wagner Gabi aqui, o comentarista da lição desse trimestre, colocou uma pergunta. O que é graça de Deus? A palavra grega, charis, significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, Romanos 3:23, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus queridos, como eu já tenho falado, a graça ela é favor imerecido. No grego, a graça é charis, que tem aqui três significados: favor, bondade e dom imerecido. Olha só o que é graça. É um favor. Ela é uma bondade de Deus para com o homem e também um dom imerecido. Nós não merecemos, mas nós recebemos. Quem era merecedor da graça, da misericórdia de Cristo? Me diga. Nós que outrora andávamos em pecado, nós em outroras que não queriam saber de Deus em nenhum momento, mas a graça dele nos alcançou. Então, meus queridos, nós vamos ver que o único meio de reconciliação de Deus para com o homem é só por meio da graça. O homem caiu no jardim do Éden e o único meio de reconciliação de Deus para com o homem é pela graça. E como foi que o homem recebeu essa graça? Por intermédio de Jesus Cristo, quando ele se fez maldito por nós lá na cruz do Calvário, quando ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, ali nós recebemos a graça. A lei, por mais perfeita que ela seja, ela não salva. Somente a graça ela salva. É por isso que a Bíblia ela nos diz, em Romanos capítulo 5, versículo de número 20, que aonde abundou o pecado, a graça de Deus ela está em superabundância. Onde foi que abundou o pecado? No jardim, por intermédio de um homem e de uma mulher. O pecado ele abundou sobre todas as pessoas. Só que aonde abundou o pecado aqui na terra, no jardim, abundou o pecado, a graça ela estava em superabundância por intermédio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo tópico, Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas ela justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Sua morte substitutiva e ressurreição garante redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Meus amados,
Em Cristo, a graça de Deus, ela não só trouxe o perdão sobre a nossa vida, ela trouxe também ela trouxe a justificação e trouxe também a transformação. A justificação, porque o sangue de Jesus Cristo nos justifica. O que isso quer dizer? Que os nossos pecados, os nossos erros já foram justificados por Jesus Cristo e nos trazendo sobre nós uma transformação, conduzindo o ser humano a uma vida santa e piedosa. Então, essa justificação, ela transformou as nossas vidas. Se você olhar para um novo convertido hoje, você vai ver com o passar do tempo a transformação naquela vida. Por quê? Porque a graça de Deus, ela traz esse perdão, ela traz essa justificação, transformando o ser humano e conduzindo essa pessoa a levar uma vida santa com Deus, uma vida piedosa com Deus. Então, a morte de Cristo, que foi substitutiva, que era para ser nós, mas ele morreu por nós, e a ressurreição de Cristo nos garante a redenção, nos garantiu o perdão e uma nova vida, mas somente para aqueles que creem. É por isso que Jesus ele vai dizer que aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Tem outras Bíblias que dizem assim, já está condenado. Por quê? Porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Eu estava pregando hoje no culto de doutrina, a convite do pastor da congregação, e eu falei sobre Apocalipse. Quando, se não me falha a memória, capítulo 21, se eu não tiver com o esboço preparado, eu esqueço fácil. No capítulo 21, quando os ímpios estão passando diante do julgamento do trono branco, a Bíblia nos diz assim, ó, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Esses livros são os livros das obras. Só que você vai ver no texto que eles não são condenados pelas suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, nos diz a Bíblia. Mas sabe por que eles são condenados? Porque não foram achados escrito o nome no livro da vida. Agora, o porquê que o nome deles não foram achados escrito no livro da vida? Porque eles não creram no unigênito Filho de Deus. Eles não creram em Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? Porque as obras, elas são perdoadas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, as nossas obras, os nossos erros, não nos condenam. O que vai nos condenar é não crermos em Jesus Cristo. Por favor, não me interprete mal. Eu estou dizendo aqui que os nossos pecados eles são purificados pelo sangue de Jesus. É tanto que o apóstolo vai dizer que o sangue de Jesus torna nossos pecados mais brancos como a alva lã. Porém, a condenação vem para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Terceiro subtópico do segundo tópico. A graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça mediante a fé. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. O Concílio de Jerusalém, ele confirmou que a salvação não traz exigência da observância da lei mosaica, sendo que a graça de Deus, ela foi oferecida aos gentios por meio da fé. É por isso que existe um ministério aí que defende a lei mosaica. Só que na prática eles nunca vão cumprir a lei mosaica. Porque aí você me pergunta, mas professor Wilson, por que nós não seguimos a lei? Porque nós somos salvos pela graça. A lei era para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão, que viviam dentro desta cultura. Entendeu, meus irmãos? A lei era para o povo de Israel. Nós somos gentios. E por sermos gentios, nós somos salvos pela graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo número 13.
Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé, perseverança e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Olha só, escute-me bem e se atente-se a isso que eu vou explicar aqui para vocês. Não é porque nós fomos salvos pela graça que nós temos a liberdade de fazer o que quiser. Eu ouvi uma certa pessoa dizendo que não, Jesus ele se fez maldito por nós, por isso ele tomou sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Nós não pecamos porque o pecado é na carne, mas o que é salvo é o Espírito. Ó, isso é diabólico, meus irmãos. Isso aí é satânico. Não use a liberdade da graça para dar lugar à carne. Entenda uma coisa, a graça nos alcançou, nos dando a salvação para em Cristo Jesus, mas a graça, ela nos ensina, ela nos corrige e ela nos fortalece em Cristo. Ela nos alcança com gratidão e também com fé perseverante. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que quem recebeu essa graça, ele é grato. E pelo fato dele ser grato, ele tem dentro de si um reconhecimento. Esse reconhecimento é que sede santo como eu sou santo, ou seja, eu tenho que andar em santidade porque Cristo andou em santidade, porque a sua graça me alcançou. Eu não posso mais praticar os pecados que eu praticava antes. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu me embriagava, eu não me embriago mais. Entendeu, meus queridos? Como é que a graça ela nos envolve? Porque nós vivemos pela graça e por graça. Terceiro e último subtópico desta terceira lição. Meus queridos, se você ainda não se inscreveu, dá essa forcinha aí para o irmão Wilson. Se inscreve aí no canal, tá bom? Compartilha para o crescimento desse canal, pois quando você compartilha, você está enviando, né, conhecimento para as demais pessoas que precisam, né? Precisam crescer na graça do conhecimento. Jesus ele vai dizer que somente a verdade, só conhecendo a verdade que nós nos libertamos. Terceiro e último tópico, crescendo na graça. Primeiro subtópico, como nos aproximar do trono da graça? É mais ou menos que uma pergunta também, né? Hebreus capítulo 4, versículo número 16. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Aqui eu abro um parêntese para explicar algo. Crescer na graça e no conhecimento pressupõe um amadurecimento espiritual contínuo. Crescer na graça e no conhecimento não quer dizer que eu já fui liberto por Cristo e já está ótimo, já fui liberto. E você continua a mesma pessoa que era no passado. O crescimento na graça e no conhecimento, ele nos proporciona um amadurecimento espiritual, não momentâneo, mas contínuo. Ou seja, todos os dias ele quer sempre ser melhor. Todos os dias ele quer fazer o melhor. Quando ele pisa na bola, ele reconhece, opa, já não posso mais fazer isso. Já não posso mais falar isso. Por quê? Porque eu estou crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu as barreiras do pecado. Além disso, aproximarmos-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procede misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Então, meus amados, crescer na graça, no conhecimento e aproximar-se do trono de Deus é dessa forma. É crescer espiritualmente de forma contínua. Todos os dias você está aprendendo e crescendo. E como é que você vai crescer dessa forma? Se você não conhecer a verdade, você não se liberta. Você só vai se libertar quando você conhecer a verdade e sentir ela na prática. Porque também só o conhecimento sem a prática ele não serve. Vou citar aqui um exemplo. Você diz para uma criança, não mexa com fogo porque é quente e você vai se queimar.
Mas se aquela criança ela nunca se queimou, ela não sabe o que é quente. Ele tem o conhecimento, mas na prática não sabe o que é. Então, a partir do momento que ela toma o conhecimento, que ela se queima a primeira vez, ela não vai querer mais pôr a mão no fogo. Por quê? Porque ela teve o conhecimento de que o fogo é quente, mas ela sentiu que o fogo é quente. Então, crescer na graça, no conhecimento e se aproximar-se do trono de Deus é mais ou menos dessa maneira. Conhecendo a palavra de Deus, orando, jejuando, vivendo em retidão e praticando o que a palavra de Deus ela nos diz. Porque conhecimento sem prática não leva à justificação. Segundo subtópico do primeiro tópico. Quando devemos nos chegar ao trono da graça? Outra pergunta. As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno, em Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. E jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se chegar com confiança, hoje e sempre, pela fé em Cristo Jesus. O trono da graça, meus queridos, não é inacessível. E como é que você chega no trono da graça? É o que nós abordamos no primeiro subtópico, crescendo na graça e no conhecimento, continuamente, se libertando, buscando conhecimento e praticando. Então nós chegamos ao trono da graça. Por quê? Porque o trono da graça ele não é inacessível. O trono da graça ele é acessível a todos, porém, não basta só ter o conhecimento. Por exemplo, se você perguntar para qualquer ímpio, eu não digo aqueles que vivem em terras mais longínquas, isolado em ilhas, eu falo o seu vizinho aí. Se você perguntar para ele que não serve a Jesus Cristo como nós servimos. Se você perguntar para ele, você sabe quem é Jesus? Ele vai dizer, eu sei sim. Se você perguntar para ele, você sabe que Jesus morreu por nossos pecados? Ele vai dizer que sabe sim. Mas ele vive na prática da santidade? Ele vive na prática das Sagradas Escrituras? Então uma pessoa dessa, ela sabe que o trono da graça ele é acessível a ele. Mas por que ele não acessa? Porque ele não pratica. Então, para chegar ao trono da graça, nós temos que andar em conformidade com a palavra de Deus. Terceiro e último subtópico do terceiro e último tópico desta terceira lição. O que recebemos ao nos chegarmos ao trono da graça? Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacidade para viver segundo a sua vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados, que é a palavra, a pregação do evangelho, a oração, o jejum, a adoração e a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, essa pergunta aqui não precisa nem eu responder, não é verdade? Não precisa nem eu responder. Por quê? Porque o que recebemos ao chegar ao trono da graça está aqui. Fortalecimento, perdão, misericórdia, fortalecimento espiritual. Tudo isso está disponível para nós ao chegarmos ao trono da graça. Outra coisa também, o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Nós vimos na lição, na penúltima lição do trimestre anterior, onde nós falamos sobre o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó, homens dos quais o mundo não era digno, nós mencionamos um versículo de Jó, capítulo número 28, se não me falha a memória, ou era 22, 28, não tenho bem a memória do versículo, não memorizei, que Jó vai dizer que conheceu a Deus pessoalmente por meio da dor. Ou seja, ele se achegou ao trono da graça, conhecendo a Deus pessoalmente por meio da dor. E o que foi que aconteceu depois? Deus virou o cativeiro de Jó. Isso é o que nós recebemos ao chegarmos ao trono da graça. Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desse modo, esse marco histórico nos ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo a sua missão entre todas as nações. Chegamos ao fim
da lição de número 3, onde nós falamos sobre a graça que alcança todas as nações. Que bom tê-la aqui até o final desta lição, meus amados. Não perca a próxima videoaula da lição número 4, 26 de julho de 2026, onde nós vamos falar sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.